caminhoneiros, transportadores, agricultores e todo o segmento produtor da economia brasileira. Iniciamos ontem o cerco ao país de desabastecimento. O motivo: a prisão do bandido terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, estelionatário, Michel Miguel Elias Temer Lulia. Está com o decreto de prisão já há quase 2 meses ao encargo da Polícia Federal, devidamente formalizado perante o Supremo Tribunal Federal em seu grau de Corte Constituinte e sem nenhum motivo constitucional. Até agora o decreto ainda não foi cumprido. Então, como nós não queremos solução por via armada, porque a sociedade civil tem o seu equipamento de autodefesa, de bom senso, nos caminhoneiros, transportadores, que são capazes de, por cerco ao país de desabastecimento, conseguir a prisão do meliante sem mais violência do que a que já sofremos, já há um genocídio de mais de 11 milhões de pessoas assassinadas. Mas a pátria não é propriedade exclusiva de nenhum brasileiro e de nenhum segmento econômico do Brasil. Ela é o abrigo perene do suceder-se de gerações. Então, os caminhoneiros, os transportadores, os agricultores e todos os segmentos de produção que estão se agregando ao cerco ao país de desabastecimento têm custos. E para serem impelidos a esse desfecho, tem de ter razões, motivos profundos, pessoais, familiares, sociais, nacionais e patrióticos. E isso tudo implica em valor. Então, precisamos ser claros quanto a este aspecto. Eu sou economista. Na minha profissão, tinha de ter habilitação em quase todas as cátedras do conhecimento proeminente na vida civilizada.
E como economista, engenheiro de finanças, engenheiro empresarial, matemático dos meios de sobrevivência humana, eu sou muito prático. Então, eu avalio tudo pela lei do custo-benefício. Se nós fôssemos falar em itens como a bandidagem comunista terrorista do poder que costuma fazer para engambelar o povo, a gente levaria um mês conversando. Mas não precisa nada disso. Você vê a bandidagem do poder aí, Henrique Meirelles, e os demais que já saíram dali, conversando, é uma engrolada sem tamanho. Ninguém fica entendendo nada. Então, vamos ser práticos. Eu sou hoje o interventor constituinte interino da República. Isto quer dizer que, se não fosse a Constituição estabelecer o Supremo Tribunal Federal como Corte Constituinte, a qual eu sou obrigado a dar atenção como meu limite de desempenho na magistratura de Estado, eu seria um ditador absoluto dentro do texto constitucional. Por isso, hoje, formalizei perante o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, os comandos da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, o decreto que convoca a nação para o cerco do país de desabastecimento na força máxima da sociedade civil, que são os caminhoneiros e os transportadores e os agricultores. É o decreto decisório 001/2018, já devidamente formalizado. A partir desse decreto, não tratamos de greve de caminhoneiros, nem de movimento de caminhoneiros para negociar com o governo preços de diesel. Isso é uma besteira, uma burrice que vem sendo feito já de bastante tempo. O cerco ao país de desabastecimento tem por motivo a prisão do bandido Miguel Elias Temer Lulia, como eu já disse. Executado o decreto de prisão pela Polícia Federal, o cerco será imediatamente levantado. Enquanto isso não for feito, o cerco permanecerá. Por isso já tenho dito pelo Facebook e as redes sociais que é bom a população se abastecer, porque nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas o que eu, como presidente da República, não como mandatário, representante do povo, mas como o próprio povo no poder, e nessa situação
os próprios caminhoneiros, os próprios transportadores, os próprios produtores rurais, os próprios produtores da economia nacional. Eu esclareço que, assim estiver despachando normalmente no Palácio do Planalto, a extorsão tributária imposta pela Lei 12.741, 2012, e o Decreto 8.264, 2014, que penalizou os caminhoneiros e transportadores ainda mais com a extorsão tributária escorchante, que em nenhum outro país do mundo se tem igual, vão ser imediatamente extintos. Isso quer dizer que os caminhoneiros vão ter imediatamente uma redução no preço do diesel de 55%. É a quanto soma? De 25% a 34%, que é o valor do ICMS, dependendo de estado para estado. O valor da SIDA, do PIS/PASEP, 3%, e demais roubos, chamados de tributos, atinge 55% do valor do litro de diesel. Como nós não vamos ter mais bandidos, ladrões no poder, nós não precisamos dessa extorsão tributária. Então, o diesel não vai ter tributos. E aí vai ter uma redução de 55% no litro. Além dos preços que nós vamos revisar junto à Petrobras e ao aglomerado de organizações de bandidos que se alojam nessa área. E além dos 55% de extorsão tributária, os motoristas e transportadores ainda sofrem. Mas a mistura do biodiesel no óleo diesel. Isto significa redução de vida nos motores dos caminhões. Vamos ter também redução na extorsão tributária de pneus, de peças e de insumos de manutenção dos veículos em condição de transporte. Não é adulação à classe dos motoristas e transportadores. Não. Eu sou interventor constituinte interino da República. Não estou colocado no poder a voto, nem por partidos políticos, nem por organização de qualquer tipo. Eu estou no poder pela Constituição que as Forças Armadas produziram por missão a mim encarregada e por mim desempenhada na Assembleia Nacional Constituinte.
E não pretendo ter mandato, porque com minha vida quase que por inteira investida no meu país, sem nunca pleitear um mandato, não seria agora que eu fosse ambicionar isso. Aceitei a investidura porque tenho autoridade de cátedra, conhecimento de causa e domínio da vida civilizada para a magistratura de Estado, a chefia de governo e administração do Brasil. Conheço meu país, a quarta maior geografia do planeta. Conheço a minha nação, a quinta maior população do mundo. Desde 1969, quando o saudoso e querido mestre, general Golbery Cote Silva, me convidou para participar, sob o comando dele, da assessoria privativa de inteligência do presidente da República, em cujo desempenho eu me proclamo autor de tudo o que possa ser acusado nos governos militares de 64 a 85. Porque na função que desempenhava, eu sou equiparado ao mentor do que se produzia naquele período de governo. Por que eu estou dizendo que não vai ter mais imposto no diesel? Os impostos de pneus, de peças, de insumos, vão ter uma redução de 90% para o setor de transporte rodoviário brasileiro. Porque eu vou reduzir o Estado à sua serventia. Isto é, vou ajustar o Estado ao custo-benefício. Tudo o que não der retorno ao progresso do país vai ser simplesmente extinto. Os ministérios vão ser reduzidos a 7 conselhos de governo. E o Estado vai se ocupar apenas com 4 áreas: segurança, saúde, educação e assistência ao trabalho. Fora disso, tudo o mais vai ficar ao encargo da iniciativa privada. Porque a intervenção que eu, nas Forças Armadas, instauramos a partir de 2004,
não objetiva a troca de bandidos no poder para colocar o país em ordem, entregar de volta para os políticos e eles submergirem de volta o país ao roubo, ao massacre da nação e à destruição da pátria. Isso formou um círculo vicioso em nossos 500 anos de história, por 93 revoluções. De 25 a 30 anos, fazia uma revolução para recriar o país. E depois, nesses últimos 30 anos, virou moda renovar mandatos, pleitear mandatos pelo discurso da mudança. Cada 2 anos, a bandidagem terrorista do poder, distribuída por gangues partidárias, nos pleitos eleitorais terroristas estelionatários, pleiteiam mandatos, ou renovação de mandatos, prometendo mudanças e reformas do Estado. É claro que não preciso explicar o que é mudança e o que é reforma do Estado, porque eles sabem que o povo, totalmente desinformado, emburrecido nas escolas, ouve o que os políticos dizem e o que a TV Globo repete ou homologa. E então qualquer coisa, qualquer mentira, dá voto, contanto que eles tenham jeito de roubar o país para comprar eleitores. A média da compra de votos no Brasil é vergonhosa para os eleitores. É de R$25 por voto, incluindo dentaduras, cestas básicas, passagens para visitar parentes, passagens para os nordestinos em São Paulo visitarem o Nordeste. Enfim, calcula-se, R$10 e R$100 dá uma média de R$25 por voto. É por isso que as campanhas políticas são caras. E, além disso, depois dos R$25 do voto, então daí vem o alojamento da bandidagem vadia nos cofres públicos. De 2003 para cá, isso inchou o Estado 9,8% maior do que a iniciativa privada. Mais de 50 mil agências cartoriais de governo. Mais de 150 mil alojamentos de vadios nos cofres públicos, distribuídos
pelo tecido institucional e as estruturas operacionais da República. Aninhando mais de 11 milhões de vadios, analfabetos, em funções públicas. E então, o custo do Estado chegou a 105,7% do PIB. Isto instaurou o socialismo monetarista de Estado sem economia, que era feito por falcatruas contábeis, estelionato estatístico, estelionato de preços públicos, renúncias fiscais estelionatárias, estelionato de consumo, contabilização da dívida pública renegociada como crédito e contabilização de exportações frias inexistentes. Com isso, eles faziam os ativos líquidos no balanço de pagamento para emitir real frio, para os bancos darem giro à roda da produção-consumo pelo denominador bancário, em cujo sistema eles alojavam o emprego no consumo fiado e a arrecadação na produção submetida às emissões frias de governo. E daí, é óbvio que isso se acumulava em dívida pública de 486 bilhões em 2003, hoje entre 7 e 9 trilhões. Impagável, porque nesse mesmo tempo eles reduziram o Brasil a uma massa falida de 1/3 do valor econômico dela em 2003. Então, isso aqui de o cenário geral do que tenho pela frente e no qual insiro os motoristas e transportadores, dizendo a eles que vão ter de imediato, assim que eu começar o expediente normal na Presidência da República, a redução de todos esses custos e assaltos que eu mencionei aqui. E ainda tem mais. A pauta que nós levantamos nessa área é bastante extensa. Então, eu peço aos caminhoneiros, transportadores, e principalmente aos agricultores que também são afetados pelo mesmo problema, que sejam firmes no cerco ao país de desabastecimento, porque só vamos levantar esse cerco
quando Michel Miguel Elias Temer Lulia estiver preso e o Palácio do Planalto estiver à nossa disposição para o expediente normal da Presidência da República, da qual eu sou titular como interventor constituinte interino. Muito obrigado. Deus vos abençoe.